Antes de começar a palavra, amados, eu gostaria de fazer uma parábola com vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção na seguinte parábola, né? Antes da gente começar a nossa mensagem hoje desse Tadel Treinamento Avançado de Leads. Imaginamos que exista uma família muito rica, amém? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Uma família muito rica no qual teve um filho e o seu pai, ao esse filho fazer 18 anos, seu pai vai lá e compra um carro zerinho para o filho dele, afinal são de uma família rica, amém? Aí o pai compra um carro zero para ele. Diga aí um carro bom aí. Um carro bom aí, que seja bem caro, desses bem top. Quem conhece o carro Wagner Paulino? Um carro top aí, Wagner Paulino. Jeep Compass. Ganhou um Jeep Compass do pai. Aí esse filho fez 18 anos, ganhou um Jeep Compass do pai. Aí esse filho começa a não cuidar desse carro. Começa a dar cavalinho de pau, atalha tudo que é quebra-mola, não cuida, não zela pelo carro. Aí eu pergunto nessa parábola, você já viu ou ouviu algo acontecer dessa forma? De um filho não dar valor para uma coisa? Sim ou não? Quem já viu? É muito comum que isso aconteça, não é? É comum, não é? Aí eu pergunto, por que que isso acontece? Por que que o filho não valorizou aquilo que ele ganhou? Eu queria que vocês me ajudassem hoje na ministração desse Tadel hoje. Aí eu pergunto, por que que o filho não deu o devido valor ali para aquele bem que ele ganhou do pai dele? Por quê? Oi? Não sabe o valor. Por quê? Porque não foi o suor dele que saiu. Porque ele não sabe o quanto custou. Porque muitas vezes ele não sabe o quanto o pai dele batalhou para estar ali, né, dessa condição financeira. E muitas vezes, amados, quando nós ganhamos algo de mão beijada, nós não damos valor, sabe por quê? Porque nós não sabemos o preço dele. Eu não estou falando de preço apenas monetariamente, eu estou falando de preço, do quanto que foi despendido para que aquilo fosse conquistado. Aí eu pergunto, você já recebeu alguma coisa de mão beijada na vida? Muitos já receberam de mão beijada. Eu pergunto, será que alguma vez você também não se encaixaria nessa parábola? Algo que alguém te deu, um presente que você não sabe o quanto custou, e aí você não deu o devido valor? Pois o título da nossa mensagem hoje é o preço do perdão. Diga para o irmão que está do seu lado, o preço do perdão. Amém? Glórias a Deus. Qual é o título da mensagem hoje? O preço do perdão. Vamos abrir em Mateus 9, nossas Bíblias. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia Sagrada. Todo mundo já sabe mais ou menos como eu gosto de ministrar, sempre com várias referências. Mas a nossa palavra rema hoje, a nossa principal palavra está em Mateus 9, a partir do versículo 1, amém? Glória a Deus, o preço do perdão. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, amém? Quem não achou ainda, misericórdia. Glórias a Deus. Mateus 9, versículo 1 diz assim. Aí que eu estou em Marcos. Perdão aí, viu? Misericórdia para mim. Estava quase. Mateus 9. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmos: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou
levanta-te e anda. Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui, Pai, na tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, e queremos orar pela tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, com a autoridade dada pelo Senhor, nós damos agora, Pai, como igreja do Senhor, damos uma ordem no mundo espiritual, que toda, Senhor, em nome de Jesus, toda seta de Satanás contra a tua palavra, em nome de Jesus, todo, Senhor, em nome de Jesus, todo o atrapalho que por acaso o inimigo vem trazer nessa noite, para que os irmãos não venham entender nem compreender a tua palavra, nós repreendemos agora toda palavra contrária, todo pensamento contrário, em nome de Jesus. Espírito de preguiça, sai, em nome de Jesus. Espírito, Pai, em nome de Jesus, de distração, sai, em nome de Jesus. Que nós venhamos estar ligados e centrados hoje, que é o principal, que é a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e que ela venha, Senhor, não só entrar nos nossos ouvidos, mas penetrar em nossos corações. É o que nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos ao Senhor, crendo que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Amados, eu creio que você também já se identificou muito com essa situação, de nós chegarmos à igreja e nós darmos muito mais valor àquilo que o Senhor vai fazer, do que aquilo que o Senhor já fez. Eu acho que eu já tive a oportunidade de ministrar isso, quando estive ministrando as ofertas aqui. Nós ficamos buscando apenas o que Jesus faz, que Jesus cura, que Jesus nos dá, que Jesus, Ele restaura casamento, que Jesus dá aquele emprego que você tanto quis, que você tanto pede para o Senhor, que Deus vai te dar aquele carro que você está tanto almejando, amém? São coisas boas ou não são? Sim ou não? Que Jesus cura ou não cura? Amém? São coisas boas. Mas muitas vezes, amados, nós nos distraímos e nós damos mais valor a estas coisas do que o perdão dos seus pecados, do que a vida eterna. É ou não é? Nós damos mais valor àquilo que a gente toca, que a gente pega, do que aquilo que Jesus já nos deu, e que Ele pagou um alto preço, que é o perdão do meu e dos seus pecados. Aqueles homens chegaram, e a palavra de Deus fala em outro evangelho, a mesma história, conta que tinha tantas pessoas, né, que os amigos dele, que os amigos desse paralítico, tiveram que trazer ele por cima do telhado, para que Jesus o quê? O que ele esperava? O que aquele paralítico esperava de Jesus ali? Que ele fosse o quê? Curado. E muitas vezes, amados, nós pensamos que é mais difícil do curar do que salvar. E foi isso que Jesus falou. O que é mais difícil? Dizer que os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? E muitas vezes nós ficamos confundindo, achando que curar para Jesus é mais difícil do que salvar você. Jesus estava dizendo: amado, para você ser curado basta uma palavra, ou dizer levanta e anda. Mas para que os teus pecados fossem perdoados, é necessário que eu venha ser humilhado e padecer na cruz do Calvário. Eu pergunto, o que era mais difícil para Jesus? Perdoar os pecados ou curar o paralítico? Muito mais difícil para Jesus era dizer seus pecados estão perdoados, porque para que ele pudesse dizer isso, ele teria que passar por tudo o que ele passou, sendo humilhado, traído pelo seu próprio discípulo. Quando aqueles diziam: Senhor, estou pronto para que o Senhor aonde for, foram os primeiros que vazaram a hora que os judeus pegaram ele. Foram os primeiros que vazaram. Abandonado pelos seus discípulos, crucificado numa cruz, acusado, condenado, um inocente sendo condenado, humilhado, massacrado, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, foi morto na cruz, para que ele pudesse dizer para mim e para você: seus pecados estão perdoados. E muitas vezes nós damos mais atenção, líder,
no que Deus vai fazer ainda. Aí eu pergunto, o que Jesus ainda precisa fazer para você? Será que é necessário que Jesus passe de novo pela cruz do Calvário para que você comece a dar valor? Para que você comece a entender, meu Deus, glória a Deus por estar aqui na igreja hoje. Você não sabe o preço que foi pago para eu e você estarmos aqui na casa do Senhor hoje. Você não tem ideia, claro, porque você não pagou. Muitas vezes quem já ouviu o termo, estou pagando os meus pecados, quem já ouviu esse termo? Essa é a maior mentira que existe. Você não paga pecado, você sofre as consequências do pecado, mas você jamais vai pagar pecado, sabe por quê? Porque você não tem condições de pagar pelos seus pecados. Você não tem moeda suficiente para pagar os seus pecados. Você simplesmente sofre as consequências do seu pecado, mas pagar pecado, não. Só quem tem o poder de pagar pecado é quem? Jesus Cristo de Nazaré. E muitas vezes nós estamos com essa visão limitada. Muitas vezes nós não damos valor à nossa liderança, porque você não sabe o preço que eles pagaram em oração. Você não sabe. Ah, mas o pastor vive pela obra. No caso do pastor Valério e pastora Sônia, aqui nós sabemos que os nossos pastores locais têm os seus trabalhos seculares. Você não tem ideia do quanto a sua vida é paga em oração, o quanto eles oram por você, o quanto os líderes de célula estão orando pela sua vida e você não valoriza. Por quê? Porque você não sabe quanto custou. É a mesma coisa quando você recebe algo de mão beijada. Você não dá valor porque você não sabe o suor que foi despendido. E é a mesma coisa na nossa vida. Nós não damos valor ao perdão, por quê? Porque tu não sabe. Você recebeu de graça do Senhor Jesus. E muitas vezes nós não damos valor. O ser humano, ele tem a tendência de não dar valor àquilo que é nos dado, que é nos entregado por Deus de forma abundante. Por exemplo, muitas vezes a gente não dá valor para a água. É ou não é? Agora falta água para tu ver uma coisa. Falta água para ver se você não vai dar valor para a água. Muitas vezes nós não damos valor, amado, ao ar que nós respiramos. E aí, como o pastor Valdemar fez no domingo passado, fica 5 minutos sem respirar aí para ver se você consegue. E Deus nos deu o perdão para todo aquele que nele crê. Então é algo abundante. E por que a gente não dá valor ao que é abundante? Por que a gente não dá valor à presença da nossa esposa, à presença dos nossos filhos? Ah, porque eu tenho todos os dias. E muitas vezes a gente não dá valor. Mas perde, para tu ver uma coisa. Esses dias eu estava trabalhando lá na Bahia Farm Show. Estava trabalhando na Bahia Farm Show, passei um dia na Bahia Farm Show lá. E aí a minha esposa mandou uma mensagem para mim: nossa, você não tem ideia quanto você faz falta. Eu falei, amém, que bom, né? Glória a Deus. Mas por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós temos em abundância a gente não dá valor. A gente tem o ar em abundância, a gente tem o sol em abundância, a gente tem a água em abundância, a gente tem a congregação dos irmãos em abundância, e aí nós não damos valor. Por quê? Porque nós não sabemos o preço. Amém? Glória a Deus. Devido à nossa visão limitada, não conseguimos enxergar o preço que Jesus pagou para você estar aqui me ouvindo nessa noite. Muitos se aproximam de Jesus através da igreja, da célula, apenas com o objetivo daquele paralítico, de receber uma bênção, de receber as mulheres aí que estão procurando um marido, receber o varão abençoado, aqueles homens que estão procurando as suas esposas, eu só estou lá buscando a célula porque eu quero a minha varoa. Ou muitas vezes nós buscamos a igreja e a célula para casamentos ser restaurados. Glória a Deus, é até bom que isso aconteça no início, mas é necessário que eu e você nós mudamos de chave. Precisamos mudar de chave, buscar Jesus não simplesmente pelo que Ele vai dar, mas pelo que Ele já deu, e que é o principal. E aí eu pergunto, que valor teria casa, carro,
Que valor teria todos os bens da terra se você não tiver a vida eterna? Valor nenhum. Tem um ditado que fala que caixão não tem gaveta, né, Bárbara? Caixão não tem gaveta, meu irmão. Tudo que você busca aqui na terra, bens materiais, que não é pecado, não estou aqui pregando pobreza não, porque nós somos um Deus de riqueza e Ele é o dono do ouro e da prata. Mas no momento em que nós trocamos a presença de Deus, no momento que nós trocamos aquilo que é mais importante, e isso se chama idolatria. Idolatria não é simplesmente colocar um santo na parede e ficar orando para ele, não. Idolatria é quando você troca qualquer coisa que você troca pelo Senhor, pela presença de Deus, pela adoração ao Senhor. Muitas vezes o teu trabalho é tua idolatria, sabia? Muitas vezes o nosso trabalho é nossa idolatria. Quando nós começamos o quê? Eu dou mais valor ao trabalho do que à igreja, o trabalho se tornou teu ídolo. Muito comum acontecer, amados, os filhos se tornarem os seus ídolos, filhos se tornarem ídolos. Nós temos que amar nossos filhos, amém, glória a Deus. Mas agora ao ponto do teu filho te tirar da presença de Deus, aí já é idolatria, amém, glória a Deus. Algumas igrejas, infelizmente, dão ênfase demasiada ao Jesus servo, né? Alguém já viu umas por aí, né? Jesus vai te dar um emprego, venha, se o teu negócio está quebrado, venha que Jesus vai abençoar o teu negócio, você vai receber uma bênção financeira, e sapateia, e vai, e glória a Deus, e Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai prosperar no teu trabalho, Deus vai te dar um aumento, Deus vai te dar um emprego novo, e glória a Deus, mas muito pouco se fala sobre o arrependimento. Amados, não existe salvação sem arrependimento, amém? Não existe perdão sem arrependimento. Mas irmão Leandro, você não falou que Jesus nos deu o seu perdão, não incondicionalmente, mas de forma perene, de forma abundante? Sim, mas para aqueles que se arrependem. Não adianta você sair da igreja hoje com aquele pecadinho de estimação e não se arrepender. Você está dando valor para isso? Amado, você já parou para pensar que no momento que nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós não estamos valorizando o preço do perdão? O quanto isso foi custoso? O quanto Jesus se sacrificou para que você fosse perdoado? A falta de arrependimento é um desdém da salvação de Jesus. É um desdém. É como se dissesse, vale a pena não, vou seguir pecando. E muitas vezes, infelizmente, nós vemos, às vezes aqui na igreja, as pessoas que, não sei por qual motivo, cada um tem o seu coração ali, não sei o que pode estar acontecendo, de não cear, de não tomar ceia. Por quê? Deve ser algum pecado. Aí eu pergunto, por que não se arrepende e não toma ceia? Você quer ficar até quando com esse pecado no seu coração, desdenhando da salvação de Jesus? Jesus morreu para você poder se arrepender, meu amado. Valorize isso. Valorize isso. A falta de arrependimento é um desdém do perdão de Jesus, do sacrifício de Jesus. Se você está com um problema com o irmão, se arrepende, vai lá e diz, me perdoa meu irmão, eu quero cear e eu valorizo o que Jesus fez por mim. Eu valorizo esse momento que Jesus proporcionou na minha vida, de eu poder me arrepender e cear junto com os meus irmãos. Eu valorizo isso, porque o preço que Jesus pagou é muito maior que a vergonha que eu vou ter muitas vezes de encarar um irmão e pedir perdão para ele. Será que não é maior? Será que o preço que Jesus pagou não é maior que a vergonha, muitas vezes, que a gente tem de chegar com a cara lavada, como fala a pastora Sônia, para a cara do meu irmão e dizer assim, me perdoa, eu falei mal de você, eu fofoquei de você. Será que não é maior o sacrifício de Jesus? É maior. Só que não, a gente fica se escondendo na nossa capa, não valorizando a possibilidade que Jesus te deu de perdoar. Amém, meu amado? Glória a Deus.
Não há perdão sem salvação. Não há perdão sem um profundo e sincero arrependimento. E o que é arrependimento? Quem estudou aqui já aquela primeira apostila de batismo, arrependimento tem 4 fases. Será que você tem certeza que você se arrependeu de alguma coisa? Vamos ter certeza hoje? O arrependimento tem 4 fases. A primeira fase é reconhecer o erro. Você reconhece o erro, é a primeira fase do arrependimento. E muitas vezes, né, quando alguém erra, quando vai pedir perdão, diz assim, eu errei, mas, quando a pessoa fala mas, ela não está pedindo perdão não, ela está se justificando. Quando ela fala mas, não, mas eu fiz isso porque, isso já não é arrependimento, isso é justificação, não é arrependimento. Então, primeira coisa do arrependimento, reconhecer o erro. Segunda coisa, se entristecer pelo erro, mas não é aquela tristeza maligna não de se encerrar dentro de um quarto e ficar deprimido não, ficar triste com o que você fez. Então, arrependimento, para eu me arrepender eu preciso reconhecer que eu errei. Segundo, ficar triste, amém? Terceiro, decidir de todo o coração que eu jamais vou fazer isso de novo. Decidir de todo o coração, Pai, eu errei, eu me entristeci com o que eu fiz, eu decido de todo o coração que eu jamais vou fazer isso de novo. E quarto, restituir quando for possível. Restituir, isso são os passos do arrependimento. Por que quando for possível? Por exemplo, você pecou com, por exemplo, seu pai, né? Você não respeitou, você não valorizou seu pai e ele acabou falecendo. Tem como pedir perdão agora? Então não é possível restituir, porque ele morreu. Mas você cumpriu, eu reconheci, eu fiquei triste, decidi jamais fazer isso com ninguém, só que eu não posso restituir, porque ele já morreu, meu pai já morreu, não tem como pedir perdão. Restituir, amado, nesse mesmo exemplo, se a pessoa ainda está viva, vai lá, confessa e pede perdão, isso é restituir. Se você não fez isso, você não se arrependeu. Se o pecado que você fez é possível de restituir, você não se arrependeu, e você não restituiu, não pediu perdão, você não se arrependeu. Se eu peguei 50 reais do irmão, reconheci, estou errado, primeira coisa, reconheci. Segundo, me entristeci com o que eu fiz. Terceiro, decidi, nunca mais vou pegar dinheiro de ninguém. Quinto, restituir. Vai lá, meu irmão, sem você saber, eu peguei 50 reais de você, está aqui, eu peço perdão, estou restituindo. Esses são os passos do arrependimento. Quem não se arrepende não tem direito ao perdão, porque o perdão, ele é dado a quem se arrepende. Amém? Certa vez uma irmã da nossa célula, não vou dizer quem é, né? Tava uma situação de um casal em que ele me falava, o marido, né, me falava, pô, Léo, ela erra sempre na mesma coisa. Ela erra sempre na mesma coisa. Só que ela pede perdão e aí ela vai lá e erra de novo. Aí a esposa, né, querendo se justificar, falou, viu, a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Eu falei, mas o perdão, só tem direito ao perdão aquele que se arrepende. E você não se arrependeu. Faltou arrependimento, então você não é digna de perdão. Só é digno de perdão aquele que se arrepende. Repete para o seu irmão, só é digno de perdão aquele que se arrepende. Se você não se arrepende, você não é digno de perdão. Amém? Então a gente fala, Jesus me perdoou, mas fica a pergunta, você se arrependeu? Você se arrependeu? Se você não se arrependeu, você não tem perdão. O que Jesus pregou logo quando começou o seu ministério? Arrependei-vos. Primeira coisa que ele pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E muitas vezes nós estamos achando que somos perdoados por Deus sem nos arrepender. Lê do engano. Você não está sendo perdoado, você não se arrependeu. Amém? Seguindo na nossa... Vamos tocar aqui, senão a gente vai se atrasar. Amém? Glória a Deus. Mateus 4:17, não precisa ler. Eu já estou falando do arrependimento, diz assim, 4:17, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer,
arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus pagou um alto preço pelo seu perdão, mas para isso é necessário que você tenha um coração arrependido, amém? Sem arrependimento não tem perdão. Quem crê diz amém. É verdade? Glória a Deus. Marcos 1,14 diz assim: depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, e pregando todas as boas novas de Deus, cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há salvação sem arrependimento, e arrependimento é reconhecer o erro, se entristecer pelo erro, decidir de todo o coração que jamais vai fazer isso de novo, e quarto, restituir quando for possível, sempre que for possível, amém? Para Jesus curar aquele paralítico, bastava apenas uma palavra da sua boca, mas para perdoar pecados, qual foi o sacrifício dele? Marcos 15:16. Quero ler rapidamente para vocês. Marcos 15:16. Eu digo para você, meu querido, você que está me ouvindo hoje, eu não sei o que está passando na sua vida, só Deus sabe. Eu não sei se é problema financeiro, o meu é, em nome de Jesus. Eu não sei se é problema de saúde, mas para que essa situação se reverta, de Jesus basta apenas uma palavra. Apenas uma palavra de Jesus Cristo é o que separa você da sua bênção. Amém? Marcos 15:16 diz assim: em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinhos e cravaram sobre a sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve ao rei dos judeus. Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali vindo do campo, e eles forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira, e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Então o crucificaram, dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber que parte cada um iria ficar. Para que você tivesse a oportunidade de dizer assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Jesus teve que passar por tudo isso aqui. E às vezes nós estamos com o coraçãozinho magoado com o irmãozinho: eu não quero perdoar, porque ele falou muito duro comigo, porque ele me olhou atravessado, porque meu líder não veio me dar carona. Coração ingrato. Você não sabe o que Jesus passou para que você tivesse a oportunidade de se arrepender. Consequências da falta de revelação do preço do perdão. Quando nós não temos, amados, essa revelação, quando nós não temos esse conhecimento, ocorrem algumas consequências. E eu queria ver se você se identifica com alguma delas. Primeira consequência: voltamos a cair nos mesmos erros e pecados que já deveríamos ter vencido há muito tempo. É ou não é? Muitas vezes, quando nós não temos essa revelação, esse reconhecimento do quanto Jesus pagou para que Ele pudesse dizer: teus pecados estão perdoados, nós temos a tendência de cair nos mesmos erros que a gente sempre caía. Por quê? Porque você não sabe quanto custou. Não foi você que pagou, você não sabe quanto custou. Por isso que é tão fácil a gente pecar, dar uma arrependidinha aqui, pecar de novo. Por quê? Porque é fácil, eu não sei quanto custou, não fui eu que fui crucificado, não fui eu que me colocaram uma coroa de espinho,
não fui eu que fui humilhado, foi Jesus Cristo, foi Ele que pagou. Então eu vou cá, me arrependo, caio de novo, e caio de novo, e caio de novo, e caio de novo, e caio de novo, achando que está sendo salvo, mas nunca se arrependeu de verdade. A primeira consequência é, ficamos caindo sempre no mesmo pecado. 2 Pedro 2, versículo 21, diz assim: porque lhes teria ter sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conheceram, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Vou ler de novo, essa palavra é muito forte. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É isso que ocorre muitas vezes quando nós voltamos naquele pecado de estimação. Ei, se arrependa hoje, enquanto há tempo. Pecado de estimação não vai te levar para o céu, não vai te levar para o reino. Valorize a oportunidade que Jesus está te dando de se arrepender. E muitas vezes você, líder de célula, muitas vezes, e falando comigo também, muitas vezes nós estamos vendo as pessoas sem saber desse presente que Jesus deu. Pensa aí, Jesus se sacrificou tanto, para que as pessoas pudessem ter perdão e arrependimento, e nós estamos vendo muitas pessoas caindo, e a gente não faz nada. Por quê? Porque a gente não foi a gente que pagou, né? Foi Jesus, né? Deixa o irmão cair lá. Ele tem o presente, ele tem a oportunidade de se arrepender, ter uma vida eterna com Jesus Cristo, e a gente não faz nada, célula. A gente não convida as pessoas para a célula, para a igreja. Por quê? Não foi você, não fui eu nem você que estava naquela cruz. Por isso que a gente não faz isso. A gente não valoriza o preço. Amados, nós precisamos, em nome de Jesus, que Deus venha virar nessa chave da nossa cabeça. No momento que eu e você começar a valorizar esse perdão, esse preço que Jesus pagou, amado, quando a gente começar a valorizar verdadeiramente, a gente vai querer dar esse presente para tantas e tantas pessoas que estão aí precisando da sua palavra, precisando que eu e você diga para elas: ei, Jesus pagou um alto preço pela sua vida, você tem a oportunidade de se arrepender e começar uma vida nova. Mas a gente não valoriza. Afinal, é coisa que a gente não pega, é coisa que a gente não dirige, é coisa que a gente não toca, não é aquela bênção financeira, é simplesmente um perdão, né? É simples um perdão, né? Então a gente não valoriza, a gente não quer passar isso para as pessoas. Se você tem algo muito valioso, amém? Se você tem algo muito valioso, você não quer também compartilhar esse algo valioso com as pessoas que você ama? Quer ou não quer? Sim ou não? Por que a gente não compartilha? Porque para nós não é valioso, vamos ser sinceros. Porque para nós talvez não seja tão valioso. Amém? Mas em nome de Jesus, Deus vai mudar esse quadro nas nossas vidas. Segunda consequência, visão imediatista e materialista. Segunda consequência da falta de revelação do preço, da falta de saber qual foi o preço que Jesus pagou por você estar aqui hoje. Nós temos uma visão muito imediata, nós queremos tudo para hoje, para ontem, para agora. E materialista, a gente só busca coisas, dinheiro, trabalho. Nos aproximamos de Deus apenas para satisfazer os nossos desejos e vontades, voltado à vida da terra. A gente só busca coisa aqui, velho. A vida carnal, damos mais importância muitas vezes nos milagres e maravilhas que Deus faz, e glória a Deus, são coisas do reino, do que a salvação. É uma bênção, né? Milagre, cura, glória a Deus, todo mundo quer isso, mas o principal é a salvação. Eu digo para você hoje, se você morrer hoje, meu querido, se você morrer hoje,
você tem a vida eterna, você quer mais que isso. E por que a gente não valoriza? Então, amados, quando nós não temos esse reconhecimento, nós temos aquela visão imediata, nós queremos aquilo agora, nesse momento, e eu quero ver, eu quero tocar, eu quero sentir, eu quero dirigir o carrão, amém? Deus tem tudo isso para nós? Tem, mas que nós não venhamos jamais desfocar do principal, que é a salvação, que é o perdão, que foi o maior preço que Ele pagou, foi o maior preço. Para Deus mudar aquele quadro da sua vida, meu irmão, basta uma palavra dEle, basta uma palavra, basta Ele dizer, está feito, a tua fé te salvou, só isso, só isso. Mas para mim e você hoje, nos arrependemos, Ele passou por duros momentos, amém? Quarto, em Hebreus 6,4 diz assim: ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostatarem da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, aqueles que já foram uma bênção nas suas células, aqueles que tinham um coração voltado para o Senhor, aquele coração do primeiro amor, aqueles que se retraem, a palavra de Deus disse que vocês estão levando novamente Jesus ao Calvário, expondo Jesus publicamente. É forte, não é? É forte. Amado, algo muito diferente uma coisa da outra é o conhecimento da palavra do que a revelação da palavra. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Muitas vezes a gente conhece a palavra, mas não tem a revelação da palavra. Muitas vezes a gente sabe que quando a gente erra, quando a gente vai para trás, quando a gente está no caminho com o Senhor, quando a gente está frutificando a nossa célula, e de vez em quando nós damos uma recaída, nós voltamos para trás, nós voltamos a fazer as mesmas coisas de antes, nós sabemos que muitas vezes isso é expor publicamente ao Senhor, como se nós estivéssemos trazendo Ele de novo para a cruz. Só que quando isso é revelado nos nossos corações, a gente pensa 1000 vezes antes de retroceder. E em nome de Jesus é necessário que esse reconhecimento, que a revelação do que Jesus teve que passar, para que nós possamos dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou. Se nós tivéssemos se esse valor estivesse verdadeiramente na nossa mente, no nosso coração, amados, nós jamais retrocederíamos, nós jamais pensaríamos em voltar, em retroceder e fazer as mesmas coisas. Nós precisamos, em nome de Jesus, receber um batismo de arrependimento do Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar a cada um de nós, seja em sonho, seja em revelação, seja através do Espírito Santo dele, não sei, do quanto foi doloroso para ele, do quanto ele sofreu. E tem não sei se vocês já viram um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Quem já ouviu falar desse filme? Resgate do Soldado Ryan. Quem já ouviu falar? É um filme em que um pelotão, eles estavam na guerra, e aí o irmão desse soldado Ryan morreu. Aí ele se tornou filho único, era o filho único. E aí o exército dos Estados Unidos decidiu levar um pelotão para resgatar esse soldado, como ele era filho único, para levar ele para a mãe dele, né, tirar ele da guerra, de onde eles estavam, e para isso era necessário um pelotão de pessoas ir lá, resgatar ele, para levar ele para casa. Só que no decorrer do filme, muitas pessoas morreram, a maioria do pelotão morreu, para que o soldado Ryan pudesse ser resgatado. E aí no filme, o capitão ali, depois que foi alvejado, morrendo já,
Aí o soldado Ryan, né? Tantas pessoas morreram pela vida dele. E aí o soldado Ryan ali, olhando, né? O capitão, por que isso? Por que morreram todo mundo pela minha vida? E o capitão faz assim para ele: só faça uma coisa, que a sua vida vale a pena tudo isso. Faça que a sua vida vale a pena cada um que morreu por você. Faça valer a pena. E é isso que Jesus nos fala hoje. Faça valer a pena o sacrifício dele. Que a nossa vida venha valer a pena. Que o sacrifício que Jesus fez por nós venha valer a pena. Que a nossa vida venha exalar esse perdão que Jesus nos deu. Aí a gente volta para aquele filme: por que tantos morreram por apenas uma vida? E aí ele falou: faça valer a pena, que a sua vida faça valer a pena todos os sacrifícios que tiveram pela tua vida. Que faça valer a pena. Que faça valer a pena o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Que a nossa vida, que o nosso cotidiano, que a nossa forma de agir, não só em palavras, que as nossas atitudes sejam um muito obrigado, Senhor. Que tudo que nós formos fazer, amados, em nome de Jesus, através das nossas atitudes, Jesus enxergue um muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que vale a pena o teu sacrifício, Senhor. Que a minha vida venha valer a pena, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, através das nossas atitudes, valer a pena o sacrifício que o Senhor fez. Que nós venhamos ter o reconhecimento do quanto isso foi doloroso. E que nós, em nome de Jesus, nós venhamos entender e compreender o preço do perdão. E que nós venhamos valorizar os momentos em que eu posso dizer: me perdoa. E Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Amém?